Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e hoje recebendo o professor Dr. Kleber da Unesp de Tupã, que no primeiro bloco já falou da sua trajetória de vida pessoal e profissional, né? Inclusive fazendo esse relato aí que eu particularmente acho muito inspirador, né? Essa sua história de vida que você começou lá vendendo sorvete, foi açougueiro, né? Fez física, pós-doutorado, inclusive terminou um pós-doutorado agora nos Estados Unidos. Que trajetória de vida sensacional. Parabéns, Kleber. Não, obrigado, Paulo. Muito bom. E nesse segundo bloco a gente vai falar sobre um assunto aí muito interessante, que é a nanotecnologia. Que inclusive você trabalha com nanotecnologia como físico, né, Kleber? Aliás, o que é nanotecnologia? Então, Paulo, assim, nós vamos, se a gente for falar aqui quando surge o tema, eu trabalho com dispositivos nanoestruturados, vamos dizer assim, desde o do meu mestrado, né? Onde ali eu trabalhava com o que a gente falava de sistema. Eu vou fazer aqui um exagero até falar um pouco, mas tipo bidimensionais. Porque você tinha uma área e a espessura era muito fina, a ordem de 200, 300 nanômetros. Mas se a gente for pensar em um tema que vira e mexe vem aí nos filmes de super-heróis, por exemplo, que é a física quântica, esses dispositivos ele não tinha efeitos quânticos atuando neles. Porque para que tenha esses efeitos quânticos, a gente tem que reduzir ainda mais. A gente tem que falar da ordem do átomo, que seria 10 a menos 10 metros. Logo a gente já fala o que seria algo 10 a menos 10 metros. Perfeito. Então, esses materiais que eu trabalho, tanto na época com os filmes finos, tanto os nanofios, eles estão englobados ali na nanotecnologia, né? Esse termo nanotecnologia, ele relaciona qualquer fenômeno, qualquer equipamento que tem uma característica tecnológica com tamanhos nanométricos, né? O que seria um nanômetro, né? Se a gente pegar aquela nossa régua de plástico que a gente usa na escola, ela tem lá o centímetro e tem aí uma divisão ainda menor, que é o milímetro, né? O milímetro é pegar 1 metro e dividir por 1000, a gente tem que ir lá. Se a gente pegar 1 milímetro e dividir por 1000 de novo, nós vamos cair na escala de micrômetro, né? Os micro-organismos surgem porque ele tem tamanhos, dimensões de micrômetros. Agora vamos pegar esse micrômetro e dividir em 1000 de novo. Então você vai pegar o milímetro e dividir em 1 milhão de vezes, né? Ou 1 metro e dividir em 1 bilhão de vezes. Isso daí leva a gente para a escala nanométrica, que é 1 milímetro dividido por 1 milhão de vezes. Então a gente tem algo extremamente pequeno que exige equipamentos sofisticados para poder visualizar, né? Você vai ter que ter ali microscópicos que usa não mais a luz visível, né? Igual o microscópio que a gente vê nas escolas, mas um microscópio que usa o próprio elétron para verificar, né? Então é um equipamento chamado microscópio eletrônico de varredura. Você tem outros equipamentos, tipo microscópio de força atômica, onde ele usa o fato que, aquela brincadeira assim, os opostos se atraem, ele usa a atração eletrostática, né, de um elétron para poder mapear uma determinada superfície. Então você pega um filme fino, que a olho nu parece ser ali uma superfície perfeita, e esse filme fino ele tem morros, vales, que até impressiona, parece que você está olhando ali uma paisagem surreal. Então a nanotecnologia trabalha com esses equipamentos, com esses instrumentos, dispositivos de dimensões nanométricas. Perfeito, Kleber. Kleber, e você falando assim, né, da gente pegar 1 milímetro e dividir em 1 milhão de vezes, a gente vai ter algo em escala nanométrica. Isso parece tão fora da realidade para a gente. Só que, na verdade, a nanotecnologia ela está muito presente no nosso cotidiano, mais do que a gente imagina, não é verdade? Sim, sim, isso tem diversas aplicações, né? Um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, um para-brisa de um automóvel. Você pode aplicar ali uma solução que ela é composta com nanopartículas bem específicas, onde ela faz com que, por exemplo, a água que cai naquele para-brisa, ela seja repelida. Então você, com uma pequena chuva, muitas vezes você não precisa nem utilizar o seu para-brisa, apenas o movimento, né, do carro, ele já espalha aquela água. Você pode usar também a nanotecnologia na medicina.
tanto para entrega de medicamentos, você pode ter medicamentos que são colocados ali em nanocápsula que vai levar aquele remédio na parte bem específica do corpo da pessoa que precisa. Você tem nanorobôs, né, que podem fazer, eu não vou dizer que fazem cirurgias, mas que poderia atuar com algo desse tipo. Até o seu relógio aí, né, o smartwatch, nessa parte de semicondutores, eletrônica, né? Tudo isso também vai muita nanotecnologia, certo? Sim, para você fazer a miniaturização, né, você consegue fazer dispositivo cada vez menor. Teve até o Google Glass, né, que foi aquele óculos que a Google chegou a lançar, não foi muito para frente, onde você tinha praticamente uma tela, né, naquele óculos. Ele usa nanotecnologia também, mas foi um tipo de tecnologia que viram que não era tão funcional. Perfeito. Então a ciência também é um pouco feito disso. Você caminha, isso daqui não tem tanta serventia, mas relógios hoje que tem uma capacidade de computação maior do que os computadores da década de 90, talvez, ele utiliza nanotecnologia, precisa de nanodispositivo ou dispositivo em escala nanométrica, e é aí que eu tento trabalhar um pouquinho, tanto no desenvolvimento de dispositivos nessa escala, como pegar esse dispositivo e aplicar para outro tipo de aplicação que não seja construir um equipamento eletrônico. Perfeito. E efetivamente, o que você faz na sua pesquisa, Kleber? Atualmente eu trabalho com dois tipos de pesquisa. Uma é caracterizar os nanoestruturas, em especial nanofios. Porque nanofios, né, ele tem o formato de um fio cilíndrico, só que o seu tamanho, pelo menos uma das suas dimensões, está em escala nanométrica. Geralmente o diâmetro desse fio ele tem 20, 30 nanômetros. Aí vocês podem estar perguntando, mas como que você mede, por exemplo, vamos pegar um resistor, que é um dispositivo comum, que a gente usa para limitar a corrente no circuito elétrico. Como que você mede a potência nele, como você mede a corrente nele? Eu não enxergo esse nanofio, mas eu uso esses microscópios para poder colocar ele numa superfície, fazer os contatos elétricos para conseguir conectar ele com o mundo exterior. Uma vez que eu fiz o contato elétrico, eu consigo aplicar uma diferença de potencial nele, e essa diferença de potencial gera uma corrente elétrica. Aí eu vou estudar o que essa corrente elétrica causa nesse material. Olha, essa corrente elétrica aqui ele tem um comportamento onde para tensão negativa, para valores negativos de voltagem, menos 1 volt, menos 2 volts, ele não conduz. Mas para tensões positivas, 1, 2, 3 volts, ele conduz bastante. Esse é um comportamento de um elemento que mudou muito a eletrônica, desde a década de 40, onde se usava válvula, aí se passou a usar transistores e usou diodos. Diodo é um equipamento eletrônico que permite a passagem de corrente somente em uma direção. Então eu peguei uma nanoestrutura e vi que ela tem um comportamento típico de um diodo. Então, se eu estudar esse material, deixar esse material de uma forma bem comportada, que eu saiba prever o seu comportamento, vamos dizer assim, eu consigo fazer com que ele tenha uma aplicação como um diodo, só que agora eu estou usando um diodo nanométrico, não mais um diodo grande, ou um diodo que emite luz, que é o que nós temos as lâmpadas de LED. Então você poderia chegar até nesse nível. Os nanofios, eles tendem a emitir luz, mas numa faixa não visível. Aqueles materiais que eu falei, que são os filmes finos, orgânicos, eles já emitem luz numa região visível. No entanto, que você consegue fazer telas de TV usando esses materiais, onde o pixel ali é nanométrico. Então você consegue ter uma resolução muito grande. Você tem telas de 8K hoje, graças ao tamanho desses pixels. Muito bom. E essas telas são com esses nanofios? Semelhante a esses nanofios? Com os filmes finos, com os semicondutores orgânicos. Perfeito. Aí você vai usar algumas moléculas orgânicas para fazer isso. Perfeito, muito bem. Kleber, e esses nanomateriais também eles podem ser utilizados para detecção, por exemplo, de gases, ou seja, outras propriedades físicas? Sim, que seria o segundo enfoque do que eu trabalho. O primeiro é caracterizar eles, saber o seu comportamento, e o outro é usar uma propriedade que os materiais nanoestruturados têm muito grande. Se a gente pegar, por exemplo,
essa caneca que está sobre a mesa, se a gente pegar medir o volume, medir a sua área, a área externa e dividir pelo volume, a gente tem uma razão. Se a gente for fazendo essa caneca cada vez menor, essa razão vai ficando cada vez maior. Então é como se uma caneca nanométrica, ela teria muito mais superfície por volume. E os nanofios, ele apresenta essa propriedade. Então se você pegar um nanofio, tamanhos nanométricos, ele tem muito mais superfícies do que volume quando comparado com material micro ou material do nosso dia a dia. Então se ele tem muita superfície, essa superfície dele pode ser utilizada para detecção. E isso é o que eu tento fazer. Eu pego um nanofio e tentar construir um dispositivo que seja capaz de sensoriar algo. O que eu já consegui sensoriar com esses nanofios foi determinar a atividade de uma enzima. Então eu construí um dispositivo com vários nanofios, coloquei em uma solução com uma enzima, essa enzima gera um produto e esse produto eu consegui detectar. Por quê? O produto dessa enzima está relacionado, por exemplo, com glicose. Então, o meu nanofio detecta a glicose. Então, eu falo, então, se eu colocar lá dentro, ele vai ter que detectar. Essa era a minha hipótese. Eu fui lá, consegui medir e quantificar com base no sinal elétrico, porque agora a minha resposta é elétrica. Ele muda a condutividade do material. Então, quando eu coloco ele ali numa solução, essas moléculas de glicose que tem ali, ela vai fornecer elétrons para o meu nanofio, que faz conduzir. Isso foi um trabalho que eu fiz, que eu achei bem interessante, usar esses materiais. Um outro é para detecção de gás. E o gás, por exemplo, como monóxido e dióxido de carbono, são dois gases que estão envolvidos no efeito estufa. E além do monóxido de carbono, ser um gás que ele não exala cheiro. Então, se você for pegar alguns prédios, eu não sei se os prédios de Tupã têm isso, mas prédios no Rio de Janeiro, por exemplo, que usa gás para aquecimento do chuveiro, ele pode ter um vazamento. Então, você poderia utilizar esse tipo de dispositivo para detectar. Já existe dispositivo comercial, a ideia é sempre tentar baratear esse custo, né? Então, é aquilo que a gente fala de voltar para a sociedade. Você gera um produto, esse produto estiver funcionando, você faz uma patente, essa patente uma empresa licencia, ela vai pagar impostos relacionados a isso, volta para a sociedade uma aplicação da universidade. Então eu consegui fazer o dispositivo, um teste conceitual, né, para detectar tanto monóxido quanto dióxido de carbono. O gás passa pela superfície, essa superfície ela responde à presença desse gás, que tem ali moléculas de hidrogênio, e isso vai liberar elétron ou roubar elétron do nanofio, pode acontecer as duas coisas. Então ele pode aumentar a condutividade, que é o caso quando ele está exposto ao dióxido de carbono, ou ele pode diminuir a condutividade, que é o caso quando ele está no monóxido de carbono. E aí você tem essa detecção devido ao fato da superfície ser muito maior em relação ao volume. Claro que a superfície de um nanofio é muito pequenininha, só que aí você vai lá e coloca bilhões de nanofios, que seria muito fácil fazer isso usando os equipamentos necessários para isso. Nossa, muito bom, Kleber, excelente. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo aí também estão assim super entusiasmados, né? De ver tantas aplicações de nanotecnologia, daí uma pesquisa como a sua aí de muita relevância, né? Sendo realizada, né? Envolvendo inclusive um professor que é da Unesp de Tupã, tá? Poxa vida, muito legal. Parabéns, viu? Muito legal ouvir tudo isso aí que você tem conseguido fazer. Parabéns mesmo. Bacana. Esse trabalho tem uma outra parte que poderia fazer, tentar construir já um dispositivo final. Né? Dá para fazer isso usando sistemas de interrogação, que seria, por exemplo, o que o professor Flávio faz, seria um bom convidado para você trazer. Com certeza, tem que trazer o Flávio José aqui. O Flávio José. Goiano, divide sala comigo na Unesp, olha só, hein? E aproveitando também, né, Kleber? A gente até brincou falando que você é coach, né? Anti-coach. Anti-coach. Mas o professor Kleber também, nas suas horas vagas, ele também é youtuber, né? Fala um pouco aí sobre esse trabalho que você faz no YouTube, né? Com essas aulas. Inclusive você tem um canal no YouTube também, que o pessoal que
estiver assistindo pode acompanhar lá também, quem gosta de física. É um canal bem nichado, né? Porque é um canal onde eu uso... na verdade, eu criei esse canal para complementar as aulas que eu vinha dando de circuitos elétricos. Então, a minha proposta é colocar as minhas aulas nesse canal. O canal leva meu nome, Kleber Alexandre Amorim, né? Ou você pode digitar lá na aba youtube.com/81 Murim, né? Com NM, onde eu coloco lá semanalmente um vídeo de uma resolução de um exercício. Então, se você tem curiosidade para saber como que é a resolução de um exercício envolvendo circuitos elétricos, ou você é de um curso de engenharia, então é um canal bem para um público bem específico, mas ali eu coloco bastante informações e quem sabe começar a colocar algo relacionado à minha pesquisa também, que seria um bom meio de divulgação, seria bem interessante. É um canal que eu diria assim, grande no sentido de conteúdo, porque eu tenho quase 300 vídeos lá de exercícios resolvidos, então tem bastante informação lá dentro que dá para tirar, para um aluno de engenharia ou para um curioso da área. Perfeito. Inclusive também falando sobre essas aulas gravadas, né? Você também atua como professor da Univesp. Né? O que é essa Univesp? Como é que foi essa sua atuação também? É uma boa questão. Eu tive a oportunidade de ministrar 2 disciplinas na Univesp e a Univesp tem uma proposta interessante, que ela é uma universidade virtual, pública, né? Ela é do estado de São Paulo, onde existem alguns polos. Eu acredito que em Tupã tem polo da Univesp, e ela é bastante procurada muito para aquela pessoa que ela quer fazer um curso, mas ela já trabalha, então ela não tem tanto tempo para se dedicar a um curso que seja integral por causa de trabalho. Então ali tem vários cursos que sejam de interesse. Por uma pessoa que já fez uma graduação e quer fazer uma segunda, porque todo o curso ele é realizado de forma virtual, né? Aí essa experiência foi bem interessante por gravar, eu gravei num estúdio da TV Cultura, né, em São Paulo, e eu falo que ela seja interessante porque eu sou uma pessoa que assistia a TV Cultura quando criança, né? Eu também. Aqueles desenhos que tinha, bem legal, foi bacana essa experiência. Mas tem ali todo um curso completo, não é só a resolução, né? Essas aulas se encontram no YouTube também, mas no canal da Univesp, lá tem todas as informações e para quem está curioso também pode procurar pela Univesp aí no seu buscador e ter as informações quanto aos cursos e quais são atendidos aqui no Polo de Tupã. Perfeito, Kleber. Muito bom. Kleber, eu sinceramente fico muito feliz com a sua presença aqui no programa Mão na Roda, né? Já fazia muito tempo que a gente tinha conversado sobre essa entrevista, sim. Né? E agora deu certo aí de fazer, então obrigado aqui pela sua participação no programa Mão na Roda. E deixa aí a palavra para que você, né, faça aí suas considerações finais, deixa uma mensagem final também para os nossos queridos telespectadores. Tá, primeiro, obrigado, Paulo, pelo convite, né? É uma honra estar aqui participando do programa Mão na Roda. Sobre a mensagem, é sempre difícil deixar algo motivador, usar o meu anti-coach no momento, mas eu chamo para que vocês procurem conhecer o curso de Engenharia de Biosistema da Unesp de Tupã. É um curso que tem uma ideia diferente quando está relacionado com outras engenharias. Nós temos um corpo docente muito capacitado, dá para perceber que vários estão envolvidos em diversos projetos, tanto de pesquisa quanto de extensão, e a ideia é sempre trazer o melhor para a cidade de Tupã, né? Uma cidade que está um pouco distante da capital, mas é uma cidade que tem a sua importância dentro do estado, principalmente na sua região. E então essa é a mensagem que eu deixo: procure conhecer o curso de Engenharia de Biosistema, né? Vá até a universidade, a gente tem vários eventos que nós fazemos de abertura para a comunidade, mas passe por lá, vai conhecer. É uma escola, é uma universidade pública, de qualidade, e a ideia é sempre trazer o melhor para o nosso município. Excelente. Reforçando, pessoal, que é pública e gratuita. Gratuita. Tá? Você não vai pagar nada para estudar na Unesp. Inclusive, queria até reforçar aqui que na semana que vem, nos dias 22, 23 e 24, a gente vai ter um evento de divulgação científica mundial, né, que é o Pint of Science. Sim, sim. Tá? Então, pessoal que nos assiste aí também, reforçar esse convite, e também estão todos convidados para participar. Vai ser na cervejaria, no Mac Beer e também na cachaçaria. Tá? Então você já aproveita, vai lá com a sua família, né? Vai lá comer uma porção, né? Quem gosta de tomar cervejinha, toma sua cerveja.
e ouve um pouquinho também de divulgação científica. Sempre um. Muito bom. Bom, meus queridos telespectadores, eu sempre gosto aqui também de finalizar o nosso programa com um versículo da Bíblia, né? E hoje trago aqui um versículo que na verdade foi uma amiga minha que mandou, né? Esse versículo, a Rúbia, a médica ali em Adamantina, que trouxe aqui o Salmos 91, versículo 14 e 15, que diz assim: Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei que sejam respeitados. Então, todos nós na vida temos aflições, né? Cada um, né, no seu momento aí, uma aflição de saúde, trabalho, financeiro, né? Mas sempre tenha Deus aí também no seu caminho. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui também no programa Na Roda. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família. Tenham aí uma excelente semana e a gente se encontra na nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.